Apenas comprar o Bitcoin pode não garantir a segurança suficiente para os seus ativos. E por isso que a maior parte dos investidores mais experientes no Bitcoin costumam falar que not your keys, not your coins. Esse é um mantra que é bastante repetido na comunidade. Ele reflete a baixa segurança e os vários problemas que já tiveram na história em relação a deixar as suas moedas em exchanges ou plataformas de compra. Essas plataformas elas servem para comprar e negociar, só que quando a gente está falando sobre manter os seus ativos sobre a sua própria custódia e aumentar o nível de segurança, é aqui que entra a questão das carteiras de Bitcoin. E é por isso que nesse vídeo você vai conhecer algumas das principais carteiras de Bitcoin e aprender como se colocar de forma mais segura e como manter os seus ativos de forma mais segura, utilizando algumas das carteiras que serão citadas neste vídeo. Olá, meu nome é Cauê Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Block Trends. Nesse vídeo, como eu já expliquei anteriormente, a gente vai estar falando aí sobre algumas carteiras de Bitcoin em um formato mais vídeo aula, pode-se assim dizer, mas trazendo aí algumas das principais alguns dos principais softwares que existem no mercado atualmente e que você pode aí estar utilizando para guardar as suas moedas, guardar os seus bitcoins, tá? Lembrando que esse guia vai ser uma forma de trazer alguns dos principais nomes, entretanto existem muitos outros que podem ser utilizados e que também são bastante úteis e seguros aí no que diz respeito a manter a sua autocustódia. Entretanto, eu aqui busquei listar apenas alguns para que o vídeo não ficasse muito extenso, tá? Antes da gente entender quais são as principais carteiras, né? Eu vou citar alguns nomes e falar um pouco sobre elas. É importante a gente entender a importância da autocustódia como um todo e por que as carteiras de bitcoins aí são uma ferramenta que vai trazer a sua autonomia e segurança no final das contas. Então, quando a gente está falando sobre autocustódia, no final das contas, a gente está falando sobre gerir as chaves privadas de forma que aquilo seja mantido em um local, em um ambiente seguro e que essas chaves privadas não sejam expostas, tá? Todas as vezes que os investidores de Bitcoin compram, utilizam plataformas, sejam centralizadas, descentralizadas, com KYC ou sem, existe a necessidade de fazer o saque dessas moedas justamente para aumentar o seu nível de proteção. É importante lembrar que se você não tem o acesso às suas chaves privadas, aquele Bitcoin, no final das contas, ele não é seu. Aquele Bitcoin que está dentro de um exchange, ela, no final das contas, ela tem apenas uma nota promissória de que você possui aquele ativo, de que você tem a posse. Obviamente, as empresas reguladas, as empresas sérias vão ter isso de forma bastante assegurada. Entretanto, é importante lembrar que caso aconteça algum hack, caso aconteça alguma invasão dentro daquela plataforma, daquela exchange ou daquela plataforma que você está utilizando para comprar os seus bitcoins, aquelas moedas podem ser extraviadas, podem ser roubadas. Por outro lado, se você tiver a posse das suas chaves privadas e manter essas chaves privadas offline, de maneira offline ou dentro de carteiras mais seguras, você aumenta e traz um nível maior de segurança e também de soberania, porque você vai saber que no final das contas as suas moedas são de verdade suas, né? No caso, são da sua posse como um todo, certo? Entretanto, para a gente entender essa questão de ter chaves privadas e ter carteiras de Bitcoin, etc., eu queria trazer, antes de falar sobre as principais carteiras de Bitcoin, eu queria trazer aqui algumas ideias antecedentes a isso, né? Algumas introduções que são preciso a gente fazer a menção, né? Precisa a gente mencionar, e a principal delas é o que é uma carteira de Bitcoin, tá? No final das contas, existem várias coisas que são propagadas por aí, e até mesmo o nome carteiras é um tanto quanto errado, porque no final das contas, essas carteiras que nós utilizamos são softwares de gestão de chaves públicas e privadas. Isso significa que eles não estão gerindo, eles não estão guardando as suas moedas, tá? As moedas, o Bitcoin, ele está sempre rodando dentro de um sistema fechado, que é a própria rede do Bitcoin. Isso significa que os Bitcoins nunca saem da rede do Bitcoin e vão para sua carteira. Dentro da sua carteira, o que há apenas é uma interface, tá? Uma interface de interação entre o usuário e a rede Bitcoin, e aí tem um formato de um design mais fácil de você compreender. No final das contas, ele é um software que faz aí a sua gestão das chaves públicas e das chaves privadas, tá? E por isso que ele é crucial para a segurança
segurança dos fundos, porque sem esses softwares de gestão de chaves públicas e privadas, ficaria ainda mais complexo e difícil fazer uma segurança adequada, principalmente para usuários comuns, tá? E quando a gente está falando entre chave pública e chave privada, nós estamos falando aqui principalmente do conceito de ter um endereço público que você pode mostrar para outros indivíduos e um endereço privado, que é aquilo que você não pode mostrar para outros indivíduos. A gente pode pensar aqui, fazer uma alusão como se fosse um e-mail e uma senha, tá? Então você pode enviar o seu e-mail para outras pessoas entrarem em contato com você, o que você não pode mandar é a sua senha. E funciona exatamente da mesma forma com as carteiras de Bitcoin atual. Você tem a chave pública e você tem a chave privada. A gente vai ver também que existem outros mecanismos de segurança, como passphrase, como multiassinatura, etc. Existem vários outros tipos de ferramentas que aumentam a sua capacidade, mas isso vai ficar para um guia futuro, tá? Nesse guia, a gente precisa entender principalmente quais são os tipos de carteira de Bitcoin que existem no mercado hoje e que você pode aí, na sua casa, começar a utilizar para fazer transações de Bitcoin e para guardar as suas chaves privadas, guardar os seus Bitcoins de forma segura. Então, em termos de carteiras de Bitcoin, nós temos principalmente dois tipos de carteiras, tá? Nós temos as carteiras que estão conectadas à internet e as carteiras que estão desconectadas da internet. Esses dois tipos são comumente chamados de carteiras frias e carteiras quentes. As carteiras quentes são aquelas que estão conectadas à internet e podem ser principalmente aqui carteiras web ou carteiras de software, tá? No final das contas, nós estamos falando de programas utilizados no seu computador ou no seu celular que faz a sua gestão de endereços de chaves e que elas estão aí sempre conectadas à internet, tá? Algumas delas até são mantidas por empresas terceiras, isso daí e pode acabar também sendo das próprias exchanges, tá? Existem algumas exchanges que possuem as suas carteiras também, que fornecem aí softwares de gestão de chaves privadas, e também existem outros programas que são aí de formas mais descentralizadas, tá? Programas que são de código aberto, que as pessoas utilizam e fazem a gestão como um todo, tá? Onde você pode verificar o código, etc. Entretanto, esses softwares costumam estar conectados à internet e esse é o primeiro tipo de carteira, que são as carteiras quentes, tá? Na outra parte desses tipos de carteiras, nós temos as carteiras frias, que são aquelas carteiras que não estão conectadas à internet, tá? Então, existem vários tipos de carteiras que não estão conectadas à internet, das mais desligadas completamente, que são as paper wallets, tá? Que são carteiras de papel, onde você faz a gestão ali no papel. Não é aconselhável, tá? Existem outras formas mais fáceis de você fazer isso. Nós não iremos entrar muito adentro dessa questão das carteiras de papel, mas tem também aquelas que fazem conexão via USB, e essa a gente vai falar nesse guia também, tá? Essas que fazem conexão via USB são principalmente as carteiras de hardware, tá? Que são dispositivos que foram criados especificamente para armazenar bitcoins, tá? Geralmente, essas carteiras de hardware, que são carteiras frias no final das contas, elas são o tipo de carteira mais aconselhável em termos de segurança, tá? Existem algumas mais complexas em termos de nível de entendimento sobre o software, sobre a rede, sobre o Bitcoin, etc. Existem outras mais simples, só que o ideal mesmo é que, caso você tenha uma quantidade considerável, e aí essa questão do considerável é você que vai escolher, né? Você que deve saber o quanto de determinado valor é considerável ou não, mas é importante lembrar que se você acha que aquela quantidade é considerada de Bitcoin que você possui, é importante você procurar, buscar entender sobre carteiras de hardware, tá? Porque elas são as formas mais interessantes e mais seguras para guardar Bitcoins. E para a gente começar, a gente vai começar a bater primeiro aqui nas carteiras mobile, tá? Então a gente está falando novamente de carteiras quentes, de carteiras que são de softwares, tá? Softwares que você faz o download e começa a utilizar. E aqui nós estamos falando principalmente das carteiras que você pode utilizar no seu celular, tá? Ou no celular ou no tablet. Você pode baixar esse aplicativo diretamente da Play Store ou da Apple Store e você poderá começar a utilizar essas carteiras através do seu celular. Aqui vale a pena um disclaimer, tá? Carteiras mobile, elas não são indicadas para você manter toda a sua reserva de Bitcoin. Caso você acredite que essa reserva é considerável, como eu falei anteriormente, a ideia é que você não coloque todas as suas moedas nessa carteira mobile, nessa carteira de celular. Por quê? Porque geralmente o celular é um dispositivo que você anda diariamente com ele. Você vai para vários cantos, existe a probabilidade de você ser roubado, 2, você perder esse celular, tá? Isso não necessariamente significa que você vai perder o seu Bitcoin, tá? Lembrando,
eles são apenas softwares de gestão de chaves. Se você possuir a sua chave privada guardada e anotada num papel ou algo assim do gênero, você pode recuperar posteriormente esse Bitcoin em outro tipo de carteira, seja outra mobile ou outra no celular, outra no computador, não interessa. Só que isso vai dificultar ainda mais. E caso um invasor, caso alguém que roube o seu celular consiga acesso à sua carteira, consiga desbloquear o seu celular, ele poderá ter acesso àqueles fundos também. Ou seja, no frigir dos ovos acontece que as carteiras de celular, elas têm um nível abaixo, têm um nível a menos de segurança, justamente porque você está sempre em movimentação com aquilo. E o ideal é que, caso você tenha uma quantidade considerável de Bitcoin, você mantenha isso parado, você mantenha isso da forma mais segura possível, certo? Então, a primeira carteira de celular que a gente vai falar aqui é a Blockstream Green, tá? Essa é uma carteira criada pela empresa Blockstream, que foi fundada aí também pelo Adam Back, que é um grande criptógrafo, inclusive foi mencionado no próprio paper do white paper do Satoshi Nakamoto, tá? O paper que introduziu o Bitcoin. Então, é de uma empresa que já está nesse mercado há um bom tempo e é uma carteira bastante recomendada para usuários comuns. Entretanto, ela também é bastante robusta, tá? Então, além dela ser de fácil utilização e ter disponibilidade para vários tipos de dispositivo, tá? E aqui eu tô falando não só em termos de ser disponível para o Android e para o iOS, mas também ela é multiplataforma. Isso significa que ela também pode ser utilizada no desktop e ela também tem uma carteira de hardware, tá? Então nós estamos falando de uma carteira fria que é a Jade, tá? Que também é da Blockstream. Mas no que diz respeito à carteira de celular, a Blockstream Green é uma das mais robustas do mercado e ela tem aí vários tipos de funcionalidades, como suporte a múltiplas assinaturas. Ela consegue se integrar com a Jade, que também é da Blockstream, tá? Que é uma carteira de hardware, tá? Ela também fornece suporte ao TOR e autenticação de 2 fatores, então nem como você colocar camadas a mais de privacidade e de segurança. E também aí tem várias funcionalidades e um design, como vocês estão vendo aqui, um design bastante intuitivo, bastante atual, tá? Então eu gosto bastante do design que a Blockstream tem, porque ela tem um design um pouco mais atualizado em comparação com algumas das outras carteiras que nós vamos mostrar aqui já à frente, tá? A próxima carteira, que é bastante conhecida no mercado, é a Blue Wallet, tá? É uma das carteiras mais utilizadas pela comunidade Bitcoin, por investidores no geral, porque ela tem um design bastante simples, só que ela tem um nível de robustez bastante interessante também. Significa que ela faz várias funcionalidades, possui várias funcionalidades, como multi-assinatura, você pode conectar ao seu próprio nó de Bitcoin, você consegue criar múltiplas carteiras dentro do mesmo aplicativo, tá? Isso daí também é bastante legal. Você tem como fazer aumentar o nível de segurança dela com algumas das funcionalidades que ela possui, e também acaba sendo uma outra carteira bastante utilizada aqui para guardar Bitcoin. Lembrando, a Blue Wallet geralmente ela é referenciada como uma carteira on-chain e uma carteira Lightning, tá? Lightning a gente vai deixar para um outro guia, inclusive se você tem interesse em saber carteiras Lightning, comenta aqui, quero um guia de carteiras Lightning, e aí eu vou estar fazendo aí nos próximos vídeos um guia especificamente de carteiras Lightning. E eu tô falando isso por quê? Porque a Blue Wallet, antigamente, ela tinha suporte para a Lightning Network, que é uma segunda camada da rede do Bitcoin. Entretanto, ela rompeu esse suporte. Você ainda pode utilizar a Blue Wallet para Lightning, só que somente se você possuir um nó da rede Lightning, tá? Então, você precisa fazer conexão com o seu próprio nó da rede Lightning para fazer o roteamento de pagamentos, tá? Isso significa que se você quiser só entrar no aplicativo e utilizar a Lightning, ela não é mais possível, tá? Entretanto, continua sendo uma boa carteira para utilizar a rede principal do Bitcoin, a rede comum do Bitcoin, que nós chamamos de on-chain, né? A rede principal do Bitcoin. Ela está disponível para iOS e disponível para Android também. Agora vamos passar para as carteiras desktop. Elas são muito similares às carteiras de mobile, inclusive várias dessas carteiras que eu estou mencionando aqui para vocês, e se vocês forem buscar outras carteiras também, vão perceber que elas funcionam tanto no desktop quanto no mobile, como é o exemplo da Blue Wallet que a gente acabou de falar. A Blue Wallet tem o mesmo formato, o mesmo design para o desktop também. Entretanto, eu trouxe outras duas aqui que vocês poderiam estar observando também. Além da Blue Wallet, a Blockstream Green, como eu mencionei, também é multiplataforma, tá? Então, tanto a Blue Wallet quanto a Blockstream Green funcionam tanto no celular
quanto no computador. Agora, duas carteiras de computador que são bastante interessantes também para vocês estarem utilizando. A primeira é o Bitcoin Core, tá? Aqui tem uma pequena diferença em relação às outras carteiras que eu estava citando anteriormente, porque o Bitcoin Core, ele, além de ser uma carteira, ele é aqui um software para gerir um node de Bitcoin, um nó de Bitcoin, tá? Isso significa que além de você poder utilizar para guardar os seus Bitcoins e fazer em transações de Bitcoin, também você vai poder executar um nó da rede Bitcoin, tá? Ela é uma das carteiras mais robustas que tem aqui no mercado, só que ela tem essa versatilidade de você conseguir fazer rodar um nó da rede Bitcoin, rodar uma cópia do Bitcoin ali dentro, tá? Se você quiser fazer isso daí, existem outros guias, inclusive, também é um guia que eu posso vir a fazer aqui no canal do Block Trends. Então, se vocês também quiserem ter um guia de como rodar um nó de Bitcoin, vocês podem mandar aqui nos comentários, tá? Só que o Bitcoin Core ele é bastante interessante, porque tem Coin Control, você consegue selecionar as moedas e ele está disponível aí no Mac, no Windows e no Linux, tá? Outra carteira bem utilizada no mercado e que está crescendo cada vez mais, apesar de ser já bastante antiga, tá? É a Electrum. É uma carteira de desktop aí amplamente utilizada e também funciona com outras hard wallets, tá? Significa também que ela tem conexão de nó, ela não vem por padrão, você consegue, ela não necessita que você tenha um nó de Bitcoin, entretanto, se você quiser conectar com o seu próprio nó, você pode. Ela também tem controle de moedas, tá? Ela tem filtragem, ela tem rede Lightning, está disponível para macOS, está disponível para Windows, está disponível para Linux. É uma carteira bastante completa e vocês podem estar aí buscando por essa carteira quando diz respeito a ter uma carteira desktop, tá? Ela também tem um nível de privacidade e segurança bastante alto. Todas essas que eu estou citando aqui neste guia, certo? Agora, em termos de carteira de hardware, elas são já diferentes, tá? Anteriormente, a gente estava falando de carteiras quentes. Até agora, nós só vimos carteiras quentes, carteiras que estão conectadas à rede, que estão conectadas à internet a todo momento. E agora a gente vai partir para as carteiras de hardware, que são justamente aqueles dispositivos construídos especificamente para guardar os seus bitcoins. A primeira delas que a gente vai trazer aqui é a Cold Card, tá? A Cold Card é fabricada pela CoinKite e ela é uma das carteiras aí mais utilizadas no que diz respeito à segurança, tá? Então, a maior parte dos investidores mais avançados de Bitcoin, quando estão buscando um alto nível de segurança para guardar os seus fundos, utilizam a Cold Card, que é um dispositivo aí, como vocês estão vendo aqui na foto, é um dispositivo que foi criado justamente para guardar bitcoins, ele só tem suporte para Bitcoin, tá? Então ela é uma das mais seguras atualmente. Entretanto, por mais que ela tenha muitas funcionalidades e seja altamente elogiada pela sua segurança inigualável, como eu até coloquei aqui, ela é um pouco intimidante para os novatos, tá? Isso significa que ela tem um nível de complexidade, de usabilidade um pouco alto. Geralmente investidores, pessoas que estão entrando no Bitcoin agora vão ter um certo nível de dificuldade em conseguir fazer uma gestão muito bem dessa carteira, tá? Principalmente no que diz respeito a multisig, porque ela já vem habilitada, multisig, etc. Então isso acaba complicando um pouco mais. Entretanto, ela tem vários pontos positivos, tá? Ela tem aí airgap, né? Transações airgap, que são aquelas transações que não necessitam que ele esteja conectado diretamente à internet. Tem backups criptografados, várias soluções de ataque aí, tá? Então ela é uma carteira bastante robusta, bastante segura, entretanto ela pode ser um pouco complicada para os usuários novatos. E é por isso que eu trouxe aqui também uma segunda carteira de hardware, que ela é mais comum de ser indicada para usuários novatos, ela é bastante diferente da Cold Card, tá? Porque ela é muito mais simples do que a Cold Card. Eu não diria que a Trezor tem o mesmo nível de segurança da Cold Card, tá? Pode ser que não tenha o mesmo nível de segurança da Cold Card, embora o histórico da Trezor seja bastante positivo, tá? Não teve nenhum tipo de vazamento, nenhum tipo de hack significativo nela. Eu ainda diria que a Cold Card pode ser que seja mais
robusta e mais segura, tá? Entretanto, a Trezor acaba vencendo no que diz respeito à facilidade de usuários comuns, tá? Entrarem e começarem a fazer a sua gestão das suas chaves. Por quê? Porque a Trezor tem um design bastante bom de se utilizar. Ela tem um Trezor Suite, né? Que é um aplicativo que você baixa no computador e você pode fazer a gestão da sua Trezor de forma muito mais simples. Então, apesar dela ser pode não ser tão segura como a CodeCard, apesar de ser bastante segura, ela tem também as vantagens aí de ter uma tela colorida no modelo T, que permite você olhar aqui todas as transações, tudo que você está fazendo aqui por meio de uma telazinha, tá? Ela também tem aí backups criptografados, ela tem um software de gestão bastante intuitivo ali que você pode baixar, e ela tem aí também a possibilidade de você fazer uma configuração para ela ser Bitcoin only, tá? Então ela por padrão a Trezor vem com suporte para várias criptomoedas, tá? Só que você tem como fazer o download do firmware Bitcoin only e aí você vai ter uma carteira suportando apenas Bitcoin. E por que eu tô citando apenas carteiras que suportam Bitcoin somente, tá? Eu estou citando isso porque acredito eu que quando você reduz a superfície de ataque dentro de carteiras de Bitcoin, isso acaba aumentando o seu nível de privacidade, nível de segurança. Isso significa que quando você tem um software que faz gestão de várias criptomoedas, o nível de complexidade vai ser maior e, por consequência, talvez a segurança também vai ser menor. Então, quando você estiver optando por guardar o Bitcoin para o longo prazo, quiser fazer a sua reserva de Bitcoin e guardar de forma mais segura, o ideal é sempre buscar carteiras que sejam apenas de Bitcoin. E aí, dentro dessas, você vai ter aí várias opções que estão no mercado e algumas delas foram as que eu trouxe aqui neste guia, tá? Eu espero que esse guia tenha sido útil para você. Não se esqueça que aqui no canal do Block Trends eu estou fazendo mais vídeos nesse formato educacional, quase como se fosse uma videoaula, e a gente vai estar disponibilizando aqui no final do vídeo também uma playlist que você pode acompanhar todos os outros vídeos educacionais que já foram lançados aqui no canal do Block Trends, tá? Além disso, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like justamente para a gente conseguir disseminar mais desse conteúdo e você também ficar por dentro de quando novos vídeos como este estiverem para ser lançados, tá? Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários quais outros guias ou se alguma dessas carteiras aqui que eu mostrei vale a pena criar um guia de utilização somente daquela carteira, por exemplo, como utilizar a Trezor ou como utilizar a Blockstream Green ou algum do gênero, e vocês podem deixar aqui nos comentários, eu vou estar respondendo e atendendo os pedidos de vocês aí pessoalmente, tá? Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui nesse vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau!